Olá pessoal, a partida de hoje é entre Mikhail Botvinnik e José Raul Capablanca. Então vocês já podem esperar uma partidaça aqui no canal Companhia do Xadrez. Esta partida foi jogada no torneio Avro de 1938, que contou na época com os 8 melhores jogadores no mundo na época, certo? Então, reuniu, por exemplo, a Alekhine, Max Zoiv, o próprio Capablanca, Mikhail Botvinnik, todos estes foram campeões mundiais, e também fortes jogadores da época como Paul Keres, Ruben Fine, Samuel Reshevsky e Salo Flor. Inclusive Paul Keres e Ruben Fine dividiram aí o primeiro posto, e no desempate ali o Paul Keres acabou sagrando-se campeão desse torneio. Os campeões mundiais não foram tão bem, mas nessa partida o Mikhail Botvinnik nos presenteou com uma partida simplesmente brilhante, e nós vamos passar a ver agora. A partida começou aqui com D4, Mikhail Botvinnik de brancas. O José Raul Capablanca jogou aqui cavalo F6, e a partida seguiu aqui com C4, E6, cavalo C3, bispo para B4. O Capablanca escolheu a defesa Ninzo-Índia, e o Botvinnik continuou aqui com a linha com lance E3. A partida seguiu D5, A3, já para definir a situação desse bispo. Bispo por B por C3, e aqui o lance C5. A disputa bem normal aqui pelo centro, com C5, C por D5, E por D5, bispo para D3. O bispo se coloca aqui numa diagonal onde ele fica bastante ativo, apontando aqui para o ponto H7. Então essa escolha é bastante natural. Depois de roque, Botvinnik continua aqui com cavalo para E2. A ideia é, diferentemente aqui de cavalo para F3, evitar uma pregadura aqui do bispo de C1 aqui em G4, coisa que não é possível agora devido ao lance F3. A partida seguiu com B6, e a ideia aqui do Capablanca é muito óbvia. Se esse bispo é muito forte, é um bispo ameaçador aqui para o roque aqui das pretas, então a ideia do Capablanca é tratar de trocar esses bispos, por isso o lance B6 para seguir ali com o lance bispo A6. A partida seguiu com roque, bispo A6, bispo por A6, cavalo por A6, bispo para B2, tentou achar uma casinha boa aqui para o bispo, em vez de D2 jogou para B2, achou mais proveitoso. A verdade é que esse é um bispo um pouco problemático, visto que ele está aqui, atrás da cadeia de peões, então ele fica sem muita atividade, fica um bispo passivo, o famoso bispo mau aí da teoria. Dama para D7, uma jogada bem lógica, já que as casas brancas aqui da ala da dama do Botvinnik é que são problemáticas, então dama para D7 visa invadir aqui a ala da dama pelas casas brancas. A partida continuou com A4, lance lógico, justamente para dar uma segurada aqui nas casas brancas. Torre para E8, dama D3. Aqui nós já temos um ataque contra o cavalo de A6, mas também a ideia de jogar aqui um lance liberador C4, que faria com que esse bispo de casas negras aqui jogasse melhor. Então, por isso, o Capablanca seguiu com C4, bloqueando o ataque contra o seu cavalo e, ao mesmo tempo, fixando os peões aqui na casa preta. Dama para C2, cavalo para B8. Aqui o Capablanca rapidinho vai manobrar esse cavalo via B8 aqui para C6 e depois
para A5, já tendo em vista este ponto débil aqui em B3. O Botvinnik, por sua vez, tendo aqui a estrutura de peões aqui em C3, D4 bem segura, ele vai procurar então fazer uma ruptura aqui no centro, jogando F3 e depois E4 em momento oportuno. A partida seguiu aqui com torre de A para E1. A ideia do Botvinnik é realizar um ataque no centro e na ala do rei. Então ele já começa a posicionar suas peças aqui nas casas que tem a ver com este plano, né? Por isso torre de A para E1. A partida seguiu com cavalo C6, capa branca ali continuando com o seu plano, cavalo G3, cavalo A5, F3, fortaleceu ali o ponto E4 e agora o lance do peão de E3 para E4 é inevitável. Cavalo para B3, bloqueou aqui a ação da dama e agora um peão está aqui vulnerável. O Botvinnik então vai apostar tudo aqui no ataque central e na ala do rei, jogando o lance E4. Capa branca tomou em A4, E5, já expulso um defensor ali do roque. Cavalo para D7, dama para F2, melhorou a posição da dama, que vai procurar, depois dos avanços aqui, F4, F5, buscar atividade aqui na fileira, na coluna F. Depois de G6, F4, F5, tentando um lance de bloqueio aqui, que o Botvinnik logo interrompe com E por F6 em passant, cavalo por F6 e agora o toque aqui na defesa de peões do rei das pretas, jogando F5. As rupturas estão acontecendo rápido demais, o ataque na ala da dama não foi tão eficiente e agora o capa branca vai precisar se cuidar aqui na defesa da sua ala do rei. Temos muitas peças das brancas, cavalo, dama e as duas torres, e um bispo que pode, no momento aqui oportuno, se integrar ao ataque. Torre por E1. Torre por E1, aqui o capa branca utiliza uma técnica defensiva que é a troca de peças, né? Quando você está debaixo de ataque, quanto mais peças você trocar, melhor. Então, depois das trocas de um par de torres, vamos ver aqui mais uma troca de torres aqui. Bom, torre para E6, torre por E6 e agora F por E6. Torre por E6, deixa eu voltar aqui. Lance interessantíssimo do Mikhail Botvinnik, jogando aqui para E6, atacando o cavalo e, claro, se o capa branca troca, como ele fez na partida, nós vamos ter um peão aqui na sexta casa, que vai estorvar bastante a defesa aqui do cubano. Torre por E6, F por E6, aqui rei G7 para defender o cavalo que estava atacado aqui pela dama. A partida seguiu com dama F4, um lance que tem a sua maldade, porque, por exemplo, se o capa branca resolve fazer um lance imprudente nessa posição, jogando, por exemplo, um dama A2, atacando o bispo, segue-se cavalo F5 e o ataque de mate é imparável depois de cavalo F5. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em G por F5. Segue-se dama G5 cheque. Capa branca tem que escolher uma casa para jogar o seu rei. Se, por exemplo, rei H8, dama F6 cheque, rei G8, dama F7 cheque, rei para H8, dama F8 checkmate. Se, por exemplo, vamos ver aqui, depois de dama G5 cheque, rei para F8, dá na mesma, né? Rei para F8, dama
F6 cheque, e aí escolhe. Se for para G8, acontece o que a gente viu, e se for para E8, mate em 2, dama F7 cheque com apoio de peão, rei para D8, dama D7 mate. Vamos voltar aqui, vamos ver mais uma linha aqui interessante. Bom, podemos ver aqui depois de cheque o lance rei H8. Se rei H8, dama B8 cheque, cavalo para G8, dama E5 cheque, tem que cobrir de volta, dama por F6 cheque, rei G8, cavalo H6 mate. Então, dama 2 é pedir para morrer rápido demais. Por causa disso, naquela posição ali, depois que o Capablanca não, o Mikhail Botvinnik jogou aqui dama para F4, então Capablanca jogou dama para E8. Mas isso, longe de salvar as pretas, vai dar oportunidade para o soviético mostrar toda a sua capacidade tática. Ele jogou aqui dama para E5, pregando o cavalo. Apoiando aqui o peão de E6, e aqui o Capablanca tenta fazer uma manobra de bloqueio para este peão. Depois de dama E7, tentando bloquear o avanço do peão, é a vez do Mikhail Botvinnik mostrar todo o seu brilhantismo com o lance bispo A3, sacrificando o bispo em troca de um ataque simplesmente brilhante. Por exemplo, dama por A3. E a partida continuou com cavalo H5 cheque. Pasmem, cavalo H5 cheque. E aqui o Capablanca tomou o cavalo, seguiu dama G5 cheque, rei para F8, dama por F6 cheque. O Capablanca escolheu aqui rei para G8, e aqui a partida seguiu com E7. E7 ameaça mate ali em F8 e também ameaça promoção em E8. O Capablanca então está irremediavelmente perdido. Ele precisa então tentar alguma sequência de cheques, né, o famoso cheque perpétuo, para ver se salva a partida. Então ele começa aqui com cheque, dama C1 cheque, rei para F2, dama C2 cheque, rei para G3, dama D3 cheque, rei para H4, dama E4 cheque, rei para H5, dama E2 cheque, rei para H4, e agora, depois de dama E4 cheque, nós temos o lance G4, impedindo o cheque, e depois de dama E1 cheque, rei para H5, e não tem mais cheque. A partida já tem uma ameaça de mate imparável, os cheques se acabaram, e o nosso campeão mundial cubano, gênio, Raul Capablanca, tem que tombar o seu rei e se render ao brilhantismo do Mikhail Botvinnik. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Vejo vocês então na próxima partida aqui no Companhia do Xadrez.